A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje mais um versículo para o nosso livro espiritual. Preste atenção no que Deus vai falar no teu coração através desse vídeo. Curta, compartilhe e que as bênçãos de Deus estejam sobre o seu lar. Livro de Lucas 19:1. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Este texto, ele nos traz grandes lições. Quando nós iremos estudar ou ver algum relato escrito, nós temos que prestar atenção no que aquela mensagem que está escrita vai nos trazer, tanto para o espiritual quanto para a matéria, para o que é material. Se traz uma edificação, traz um conhecimento. Por isso que devemos prestar atenção no que está escrito. E aqui nós vamos encontrar a chamada de Deus nos traz mudança. É um tema. A chamada de Deus nos traz mudança. A primeira aqui é a chamada pelo nome. A segunda é a chamada pela cidade. E a terceira é a chamada para uma direção. Você olhando nesse texto, você vai encontrar que Jesus entrou em Jericó. Ele entrou em Jericó. E se fôssemos espiritualizar no dia de hoje, ele entrou no teu lar. Ele entrou na tua casa. A presença de Deus, ela está 24 horas do teu lado. Não sei o que está passando, qual é a dificuldade, qual é o problema que você está enfrentando, mas clame, peça para Ele vai te abençoar. Então aqui nós encontramos uma chamada. O evangelista Lucas é médico também, o escritor que escreveu Lucas, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, que é a origem do evangelho, a origem da palavra, a origem do poder de Deus. Não só os relatos escritos no livro de Lucas, o Lucas também escreve os relatos da igreja em Atos dos Apóstolos. E nós encontramos aqui uma chamada, mas uma chamada específica, porque essa chamada traz mudança. E essa chamada faz essa pessoa aqui chegar-se mais perto de Deus. E quem é a pessoa? No livro que nós estamos falando, quem é a pessoa que está aqui no 19? É o Zaqueu, entendeu? A chamada, ela tem um nome, tem uma cidade, tem uma direção. Então nós vamos notar nesse texto aqui que Jericó, se você for olhar nos textos da Bíblia Sagrada, teve vários relatos, vários acontecimentos. E não só acontecimentos, mas como a presença de Deus caminhando e pairando sobre aquele lugar, para trazer transformação. E então nós vamos encontrar aqui, Jericó é uma cidade situada na Cisjordânia, segundo diz os estudiosos. Também fica aproximadamente 8 quilômetros do Jordão e 27 quilômetros para chegar em Jerusalém. Então nós vamos encontrar aqui Jesus mostrando para nós que não importa a classe social que nos encontramos, o que importa é termos a sua presença. Se você for olhar, você não é um Zé Ninguém, você não é alguém que está na esquerda ou na direita, você é um cidadão, tanto na área material, como é um cidadão na área espiritual. Você tem diplomas,
Você tem CPF, tem identidade, tem curso, tem escolaridade, tem um trabalho, tem um diploma de familiar, tem um diploma de casado, tem um diploma. Você é uma pessoa especial e está aí esperando as bênçãos de Deus. E Deus pode fazer um milagre na tua vida. Assim como fez o milagre nesse texto. Não importa qual é a situação. O que importa é você ter humildade. E o que é humildade? Humildade é você saber que você depende de Deus. Não importa se você é pobre, não importa se você é rico, não importa se você tem uma casa para morar, não importa se você tem casa, não importa o que você tem. O que importa é se você está na dependência de Deus. A dependência de Deus é quando você deixa Deus tomar conta da sua vida. E aqui, quando você deixa Deus tomar conta da sua vida, automaticamente ele te dá o primeiro passo, uma chamada. E essa chamada não é uma chamada qualquer. É a chamada pelo nome. Você foi e é chamado pelo nome. Porque Deus não dá chamada para quem não exerce e não conhece o seu nome. Você tem que saber quem você é. Eu sou um cidadão do céu, eu sou um filho eleito, eu sou um filho escolhido, eu tenho a promessa. Então, se eu sou um cidadão eleito, se eu sou um filho escolhido, se eu tenho a chamada de Cristo em minha vida, eu tenho um nome e o meu nome está aí e Deus vai me chamar pelo nome, porque Ele conhece o meu nome. Ele conhece também a chamada, conhece a tua cidade. Não precisa você se mostrar, não precisa, porque a cidade, a chamada conhece a tua cidade. A chamada conhece o local onde você está. Lembra de Mefibosete? Mefibosete era filho, era neto do rei Saul. Ele foi para os lugares inóspitos daquela região que era Lodebar, entendeu? Que só vivia ali ladrões, bandidos, assaltantes, pessoas da pior categoria se escondiam naquela cidade. Era uma das cidades de refúgio. Ele estava escondido lá, mas você sabe que a chamada, ela vai atrás de você, porque a chamada, ela reconhece aonde você mora. Então não tem, Deus está ao alcance de quem tem um coração puro e agradável. Mais uma vez eu volto a relatar sobre o Salmo 40. O Salmo 40 é um diálogo do autor dizendo: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Então, não importa a distância que a pessoa está, ele está ouvindo. Não importa a distância que essa pessoa está, nas drogas, na bebida, seja onde for, Deus está te ouvindo. Continue clamando, porque quanto mais você clama, mais perto de Deus você chega. Porque o clamor faz você chegar mais perto de Deus, porque quando você começa a clamar a Deus e buscar a Deus, você vai criando um diálogo, uma comunhão, e essa comunhão é como um imã, você vai chegando mais perto. Ele nunca foi atrás de você, ele nunca saiu do lugar, ele está no mesmo lugar, mas quem está indo atrás dele é você, clamando, buscando, e automaticamente, se você chegar mais perto de Deus, ele vai conseguir ouvir a tua voz e vai atender o teu clamor. Então as bênçãos de Deus é assim. A chamada de Deus nos dá direção, entendeu? Se você clamar, se você interceder, se você buscar a Deus, essa chamada que Deus tem na tua vida, ela vai te dar uma direção. E você vai saber o que fazer na hora certa, no momento exato, e não vai ser confundido, não vai ser abalado e não vai perder o foco. Você não vai perder a direção, porque a chamada tem uma direção. Lembra de Davi? A chamada de Davi era para ele reinar. A chamada de todos os apóstolos era para eles pregarem a palavra de Deus. Então, nós temos uma chamada e Deus está aqui pronto para nos usar.
Deus abençoe e até o próximo versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.